Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 7. E nosso tema é tempo para estar a sós com Deus. Então, todos nós temos que ter um tempo para estar com Deus. Nessa revista, nessa lição, nós vamos ver, nós estamos falando acerca do tempo, muito importante. Mas nessa lição, nós vamos ver como nós podemos ter tempo para estar a sós com Deus. Nosso texto do dia, que está em Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim, está um pouco resumido. Daniel entrou em sua casa, orava no seu quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Daniel, meus irmãos, mesmo com todos aqueles problemas que causaram a ele, que tiveram decreto, quem buscar, quem tiver qualquer petição a algum Deus durante 30 dias, vai ser lançado na cova dos leões. Mesmo assim, Daniel não se inibiu, continuou o seu culto para com Deus. Ele tinha um tempo a sós com Deus e ele fez isso rigorosamente colocando em prática. Não se abateu mediante as situações ao qual os homens naquele momento ali estavam querendo assim, prejudicar ele de uma certa forma. Então, aqui nessa lição, meus irmãos, nós vamos ver acerca do tempo que nós podemos estar a sós com Deus. A nossa síntese. Para estar a sós com Deus é preciso renunciar hábitos pessoais e compromissos sociais. Todos nós, meus irmãos, temos uma vida social. Todos nós temos as oportunidades de fazermos algo. Todos nós temos essa possibilidade. E nós temos que ter uma vida social, nós temos que ter uma vida, vamos dizer assim, com a sociedade. Porém, isso não pode prejudicar a nossa comunhão com Deus. E aqui está muito bom, por quê? Nós temos que renunciar os hábitos. Claro, ninguém vai deixar de trabalhar, de estudar, né, meus irmãos? Nós temos que ter a nossa vida. Mas muitas outras coisas nós podemos deixar para estarmos a sós com Deus. Isso é muito importante. O trabalho não pode nos impedir, a escola não pode nos impedir, a vida como um todo não pode nos impedir em estarmos a sós com Deus e adquirirmos comunhão com Ele. Meus irmãos, nosso texto bíblico, que está em Marcos, capítulo 14, do versículo 32 ao 42, diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentados aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, faça de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, nós vemos aqui a necessidade até do próprio Jesus, a necessidade, né? Jesus falando com o Pai. Jesus falando com o Pai acerca da sua missão no Getsemane, naquele último momento, no qual Jesus falou com o Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Nós vemos Jesus falando com o Pai para dar os exemplos aos discípulos. Mas, quando Jesus voltou, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É interessante porque neste momento aqui de Jesus, nós vemos que Jesus fala para eles, mas vocês não conseguem vigiar 1 hora? Em 1 hora, meus irmãos, nós fazemos tantas coisas, o tempo passa tão rápido, porém se a gente deixar para orar 1 hora, falar hoje eu vou orar 1 hora, se nós não tivermos o hábito de orar, esse tempo vai ser tão penoso para nós, parece que o nosso contato com Deus, o nosso assunto com Deus é apenas 5 minutos. Mas aquele que tem comunhão com Deus, 1 hora às vezes é pouco. Ele quer falar mais com Deus, ele deseja estar mais com Deus. E aqui os discípulos ainda não estavam tendo essa visão. Claro que depois nós vemos os discípulos oraram muito, mas aqui neste momento não estavam tendo. E Jesus fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Por quê? Porque o espírito está pronto a sempre fazer o bem, mas a carne é fraca, sempre tende para o mal. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhe, dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores,
levantai-vos, vamos, eis que está perto que me trai. Então Jesus, sabendo de todas as coisas, ele sabe todas as coisas, orou ao Pai, pediu ao Pai, e nós vemos ali que as coisas aconteceram como foi. Mas os discípulos deveriam orar mais. Talvez se Pedro tivesse orado mais, não teria negado Jesus, né? Teria mais força para poder resistir. Mesmo que Jesus tinha dito a ele que ele o negaria. Nós vemos aqui que Pedro já tinha essa tendência, mas nós vemos aqui que se ele tivesse orado um pouquinho mais, talvez na hora da tentação, na hora das situações, ele não teria negado a Jesus. Nossa introdução. Já chamaram ao local em que o crente se encontra com o Senhor de refúgio secreto e quarto de guerra. Entretanto, o que importa não é o lugar ou o nome que recebe, mas o fato de que Deus convida a todos os seus filhos para diariamente estar a sós com Ele, em adoração e oração. Na lição de hoje vamos tratar deste momento tão especial da vida do crente e que precisa fazer parte da sua vida. Então veja, irmãos, que nós temos que ter uma vida para com Deus. Estamos dispostos a agradecer a Deus, a estar com Deus. Irmãos sábios, eu faço um vídeo caseiro e tenho uma filha pequena. Mas vamos lá, de estarmos a sós com Deus. E aqui, nós temos que, de repente você pode colocar o nome que você quiser para este momento, mas tenha um momento com Deus. Procure ter um momento a sós com Deus. Um momento que nós venhamos a falar, que você venha falar com Deus. Eu também tenho que ter meu momento com Deus. Um momento que nós podemos falar com Deus, podemos não apenas com petições, mas um diálogo, uma conversa, assim como nós conversamos com os nossos amigos, com o nosso pai, com a nossa mãe, com alguém que a gente está procurando se aconselhar, que a gente fala das nossas dúvidas, das nossas fraquezas, das situações da nossa vida. Assim também nós temos que ter um momento a sós com Deus. O segredo da espiritualidade. Inaugurando um novo tempo, ao entregar sua vida no Calvário para a nossa salvação, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito ao Pai. O Filho de Deus abriu um novo e vivo caminho em direção a Deus. Os homens, a partir dali, poderiam estar face a face com o Senhor, sendo sem receio da morte e sem intermediários. Irmãos, no Antigo Testamento nós sabemos, Moisés subiu ao monte, quem chegasse próximo do monte poderia até morrer. Mas aqui nós vemos Jesus ele trazendo essa oportunidade para nós, para que nós podemos já chegar ao Pai sem receio. Porque o Senhor Jesus nos possibilita isso. Nos dá essa possibilidade de termos comunhão com o Pai, de termos uma conversa com o Pai, de termos um diálogo com o Pai através de Jesus. Então Jesus ele nos dá a oportunidade. E aqui no 2 ainda diz mais. A sós com Deus na leitura da palavra, desde que o livro da lei do Senhor foi escrito por Moisés. Deus conclama que o seu povo medite nas suas palavras. Orar e meditar na Bíblia. Orar e meditar naquilo que Deus nos deixou. Mas também meditar e praticar. Não apenas ser ouvintes da palavra, mas também ser praticantes. Ou leitores da palavra, mas também ser praticantes. Porque naqueles dias eles não tinham a Bíblia como um exemplar. A Bíblia era lida, meus irmãos, coletivamente. E nós vemos aqui, mas hoje nós temos a Bíblia num exemplar. Então nós podemos ler a Bíblia. Então não apenas ser leitores ou ser ouvintes, mas também sermos praticantes. A palavra de Deus é uma fonte que sacia a nossa sede e traz esperança aos nossos corações. Se você tem bebido dessa fonte, a gente não ora, vamos dizer assim, vamos colocar, vai. Muitas vezes é difícil nós orarmos. Além de nós não orarmos, meus irmãos, será que nós estamos deixando de ler a Bíblia? Será que nós estamos deixando de ler a palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta, que nos consola, que nos ajuda? Nós temos tempos para ler, temos tantas coisas. Temos tempos, meus irmãos, para dedicarmos a tantas coisas. Nós temos que dedicar nosso tempo à leitura da palavra e à oração. Mas você vai dizer, mas eu não vou viajar, não vou mais ter lazer. Não é isso. A questão é qual é a intensidade que nós temos feito outras coisas. Nós temos que organizar o nosso tempo. O 2, o tempo dos tempos. Um convite. O Senhor em toda a Bíblia convida o seu povo continuamente para viver momentos de comunhão, para estar a sós com Ele. Por que, meus irmãos, por que Deus no Antigo Testamento coloca no coração de Moisés para construir o tabernáculo? Porque Deus ele quer cultuar com o povo, ele quer ter comunhão com o povo.
Por que Deus colocou o homem no jardim do Éden? Para que o homem pudesse desfrutar de tudo aquilo que tinha lá. O homem, Deus, ele queria ter comunhão com o homem. Por isso, na virada do dia, Deus ia lá e falava com o homem. Então Deus, ele no tabernáculo, no jardim do Éden, e hoje, nos nossos dias, é para ter comunhão com o seu povo, para ter comunhão com o ser humano, para ter comunhão conosco. É por isso que Deus, ele dá essa oportunidade, o Senhor Jesus, ele vem para que o homem possa se achegar a Deus. Então o tempo hoje, Deus, na toda a Bíblia, ele convida o povo a ter comunhão com ele. O tabernáculo, o templo erguido por Salomão, o templo até mesmo erguido por Herodes, o templo mais modesto que foi colocado por Esdras, mas todos eles, mesmo que por Herodes, um ímpio, mas ali também o povo ia para cultuar, mesmo que já o culto já tinha sido bem defraudado, mas ali o povo ia para cultuar. Mas quando Jesus havia um véu naquele templo, mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu ele se rasga de cima para baixo, então todos nós temos livre acesso ao trono do Pai. Moisés, eles eram amigos íntimos. Que grande privilégio de Moisés em um tempo diferente do nosso, pois o véu ainda não havia sido rasgado. Estar a sós com Deus é mais do que uma obrigação religiosa, é uma necessidade da nossa alma. Então, o Senhor, ele não apenas nos chama, meus irmãos, para nós termos um breve momento com Ele, um momento a sós com Ele, não, Ele quer ter comunhão conosco. Ele não apenas quer que nós venhamos ser hipócritas, religiosos, não. Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer falar conosco, Ele quer que nós falemos a Ele aquilo que nós estamos sentindo, como nós falamos no começo, um diálogo entre duas pessoas, um fala, o outro escuta, você conversar com Deus assim como você, como nós conversamos com as pessoas. O Senhor Jesus quer que nós venhamos conversar com Ele, o Pai quer que nós venhamos conversar com Ele, claro, nós passamos através de Jesus que nós conseguimos alcançar essa oportunidade. Então veja a oportunidade grandiosa que Deus tem para o nosso tempo, para nós investirmos o nosso tempo. O 3, um deleite. Aqueles que passam um tempo a sós com Deus em adoração e oração têm o privilégio de se deleitar em sua presença. Irmãos, como é gostoso nós sentimos a presença de Deus. Mas não é somente querer sentir a presença de Deus, onde todos ali, o culto às vezes foi mais avivado, as pessoas sentiram mais a presença de Deus, é um congresso onde todos as pessoas estão mais sensíveis. Mas aqui nós vemos que não é só apenas neste momento. Porque às vezes aquele momento ele passa, ele vai passar. A pessoa está ali só para mostrar para outra que também é espiritual. E não é isso que Deus quer. Deus quer, meus irmãos, ver quem nós somos verdadeiramente quando ninguém está nos vendo. Se verdadeiramente nós oramos, buscamos, suplicamos, desejamos estar com Deus quando ninguém está nos vendo. Então, tem que ser um deleite, tem que ser um prazer orar. Nós temos que ter prazer de orar. Eu sei que é difícil, irmão, mas nós temos que ter prazer de orar, de ler a Bíblia, de estar com Deus. Isso tem que ser um prazer da nossa vida. E aqui, o valor de estar a sós com Deus, tempo de comunhão. Jesus tinha prazer em estar a sós com Deus. Ele declarou que o Pai o escutava sempre. Quem tem comunhão e intimidade com Deus tem suas orações ouvidas e respondidas. Então veja, o homem, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo falho, né? O Senhor Jesus ele nos dá a oportunidade para que o homem venha ter comunhão com Deus. Mas que tempo nós temos dado e investido nessa comunhão com Deus? Que tempo nós temos, meus irmãos, colocado para nós termos mais comunhão, para nós termos comunhão com Deus, para nos alegrarmos com o Senhor e o que o Senhor se alegre conosco? A busca pela comunhão deve ser sem interesse, sem petição, irmãos. A busca pela comunhão com Deus não tem que ter interesse da nossa parte. Eu vou buscar Deus agora porque eu preciso de uma bênção, porque eu preciso de algo que Deus entre com providência numa situação da minha vida, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Ah, meu Deus do céu, eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso. Irmãos, todos nós precisamos. E Deus sabe que nós precisamos. Mas a nossa vida ali não tem que ser só de petição, tem que ser de um diálogo para com Deus, falar com Deus verdadeiramente aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós precisamos. Esse é o verdadeiro diálogo que o homem pode ter para com Deus. Tempo de entrega. No Getsemane, Jesus revelou a sua dor e agonia, mas ali ele também entregou sua vontade e seu coração ao Pai. Os momentos de oração, além de nos proporcionar do Pai, também são como uma terapia, pois podemos, como Jesus
fez no Getsemane, falar com Deus a respeito de nossa dor, angústia e medos. É isso que Deus quer ouvir de nós. Quais são as nossas angústias? Quais são os nossos medos? Quais são as nossas dificuldades? É isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos sentir a sua presença, que nós venhamos estar na sua presença, sentir alívio, sentir gozo, sentir alegria de estarmos em Deus. Então, o nosso tempo de entrega, quando nós temos que parar com Deus, tem que ser todos os dias. Estarmos com Deus. Por quê, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Eu sei que hoje, nos dias de hoje, a vida está corrida, a vida está muito difícil, a correria é para lá e para cá. E muitas vezes nós vemos que o nosso tempo está sendo muito mirrado, muito pouco, mediante a tantas coisas, tantos compromissos que nós temos que atender, tantas coisas que nós temos que fazer, a família, o trabalho, alguns estudam, a igreja também, e mais nós temos que ter tempo para falar para Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Isso nós temos que fazer. E o 3, tempo de consolação. Quando esteve na presença do azeite, Getsemane, Jesus declarou sua dor, mas ali também ele foi confortado por um anjo. O lugar em que oramos e buscamos ter intimidade com Deus é por excelência um lugar de consolo. Então nós temos que reservar um lugar na nossa casa. Eu tenho um lugar na minha casa que eu reservo para adorar a Deus. Nós temos que ter um lugar na nossa vida para buscarmos a Deus, para estarmos com o Senhor, para nos alegrarmos na sua presença. Então aqui, no 3 aqui, um lugar onde oramos e buscamos. Já falei, eu tenho um lugar, mas você também tem um lugar? Será que você já separou um lugar dentro da sua casa que, mas eu oro em qualquer lugar? Glória a Deus, você consegue se concentrar, consegue estar em vários... Se a casa for grande, dá para você orar em alguns cômodos. Glória a Deus, a minha casa é pequena, então tem que ter um lugar só para poder orar. Eu oro dentro do quarto, eu oro na sala. A gente ora, porém tem um lugar onde a gente ora com mais frequência, um lugar onde a gente vê que lugar e também um horário que a gente ora, que às vezes já tem aquele hábito de orar. Mas não o hábito, irmãos, apenas um hábito como religiosidade, não. É orar, sabendo que Deus vai responder a nossa oração e vai nos ajudar a enfrentar os problemas da vida. O nosso pense aqui, porque Cristo precisava orar, ele não fazia parte da Trindade Divina, então por que Jesus precisava orar? Porque Jesus, meus irmãos, também estava nos dando o exemplo de como nós temos que fazer em momentos angustiosos, em momentos difíceis, em momentos alguns, muitas das vezes nós nos vemos acuados pelas situações da vida. Então Jesus nos dá o exemplo daquilo que nós devemos fazer e praticar. Então, aqui na nossa conclusão nós vamos ler, estar a sós com o Pai revela nosso interesse em ter intimidade, conhecimento e amizade com Ele. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, o Senhor, que não apenas vê a nossa aparência, mas começa a olhar para dentro, de dentro para fora a nossa vida, Ele vai saber o nosso interesse. Nós temos intimidade com Ele, se nós queremos verdadeiramente ter intimidade com Ele, ou se nós estamos fazendo apenas para, vamos dizer assim, para passar o tempo. Mas, continuando, e ter um tempo exclusivo para Deus é importante, pois é através dele que vivemos e nos movemos e existimos. Cabe a nós, dia após dia, entrar em comunhão reservada e só sair de lá depois de desfrutar de momentos de comunhão, entrega e consolação do Pai. Eu também gostaria de falar acerca da luta, né? Nós vemos a luta de Jacó com Deus, ou lutou em Deus em oração, e venceu, mas não porque ele venceu a Deus, não, porque ele teve argumentos, ele foi e buscou a Deus verdadeiramente. Então nós temos que ter argumentos para falar com Deus. Às vezes a gente precisa, eu estou falando de uma bênção, né? Mas a nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos que falar com Deus. E aqui, cabe a nós, dia após dia, entrar em um lugar reservado e só sair depois de desfrutar. Como nós lemos, nós temos que entrar em lugar de oração e orarmos com intensidade, com desejo, com vontade, com busca, com súplicas ao Deus Todo-Poderoso. É isso que nós temos que fazer. Nós necessitamos fazer isso, nós necessitamos buscar isso. Porque aquele que pode todas as coisas está em cima dos céus e nós estamos aqui embaixo na terra. Mas nós precisamos estar
com Deus. Nós precisamos buscar a Deus e investir o nosso tempo na sua presença. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.